Salve galera, tomando uma com, tudo bem? Bom, semana passada eu gravei um vídeo explicando para vocês que agora tudo vai ser concentrado neste canal. O canal Tomando uma com virou backup e agora esse que era o canal de cortes, tudo vai ser colocado aqui. Eu acho que tá rolando muito bem, as pessoas, inclusive fizemos uma enquete aqui na comunidade e as pessoas, por imensa maioria, concordaram que reunir tudo num mesmo canal facilita para todo mundo, mas eu tô aqui para falar sobre um outro assunto, afinal. A gente teve duas entrevistas muito legais essa semana. Na segunda-feira a gente recebeu o Milton Neves, na terça-feira a gente recebeu o Renato Senise, correspondente internacional que cobre Premier League há tantos anos, está 7 anos na Inglaterra. Enfim, um cara que teve muito conteúdo aqui conosco, foi um podcast dos meus favoritos, que eu recomendo demais. Inclusive, se você está pensando em visitar a Inglaterra, ele deu várias dicas de como funciona o país a partir do ponto de vista de alguém que vive lá há tanto tempo. Inclusive dicas financeiras. Tô tentando ficar no centro aqui, que tá difícil. Mas vamos lá. Muita gente está mandando mensagem me perguntando do porquê que a gente não soltou corte nenhum ainda com relação ao podcast do Milton Neves e principalmente sobre o corte das críticas que ele fez ao Milton Leite. Sinto que devo responder essa pergunta explicando o porquê de tudo e então esclarecendo as questões. Bom, primeiro que eu acho que ficou claro para todo mundo, o próprio Milton Neves falou isso durante o podcast, que ele só veio aqui, que era o terceiro podcast que ele vinha, alguma coisa do tipo, para responder o Milton Leite. Eu achei deselegante da parte do Milton. É óbvio que nós não somos ninguém ainda, estamos criando um ambiente, criando um espaço que eu sei que muita gente já gosta, mas é um produto novo que tem um pouco mais de um ano apenas. Ele não nos conhecia e claro, tá tudo muito bem. Pouca gente ainda nos conhece. Mas eu achei indelicado, não do ponto de vista dele ter vindo aqui para responder o Milton Leite, porque, gente, as pessoas têm as mais diversas motivações para fazer tudo, mas, pô, falar isso abertamente, assim, eu achei deselegante da parte dele. Mas tá tudo bem. Não contesto. Eu acho que nesse caso também, muitas vezes é melhor a sinceridade do que qualquer outra coisa. Mas a questão ficou muito focada nisso. Eu acho que vocês perceberam que em todo momento eu tentava, de alguma maneira, desalocar o assunto para outras coisas, para tentar até tirar um pouco do peso que estava o papo, muito sem sucesso. E eu percebi também que o Milton muitas vezes ele esquecia que já tinha falado sobre algo e repetia e recontava a história tudo de novo. E eu vi que ele não está bem. Então essa é uma das primeiras razões. O Milton é um cara que eu admiro, é um cara que eu acompanho desde criança e assistindo aos programas dele foi o primeiro flash que eu tive assim de que pô, um dia eu poderia fazer isso, sabe? Um dia eu poderia trabalhar com jornalismo esportivo porque era algo que, vendo ele fazer, me parecia algo muito plausível, assim, da maneira como ele comunicava. Então é um cara que eu tenho um carinho profissional. Apesar de ter conhecido pessoalmente, na segunda-feira, eu nunca tinha falado com o Milton antes disso, até porque quem coordenou a vinda dele para cá foi o meu produtor. Dito isso, eu acho que soltar cortes que nitidamente. Eu já vi ele falando do Milton Leite em outros lugares. Me mandaram, inclusive, recortes dele no programa do André Reni, recortes dele em outros lugares, falando, acho que no programa do Duda Garbi, falando a respeito do Milton Leite. É uma treta antiga, uma situação ali que eles de fato têm um problema, mas eu nunca vi ele num nível de desequilíbrio, como eu vi ele aqui. E eu acho que foi nítido para todo mundo que ele não estava no seu completo equilíbrio. Isso não é uma crítica ao Milton, é apenas uma constatação. Então, o primeiro ponto é que não colocar esse corte, eu acho que, embora o podcast esteja aí, para todo mundo ver, quem quiser ver, mas acho que protege um pouco ele nesse sentido de com o próprio público, sabe? De ver que assim, o corte deixa muito evidência que ele não está na melhor das suas fases, emocionalmente falando. Mas o ponto principal de eu não ter feito corte sobre isso é porque nós não queremos ser conhecidos como um podcast de polêmica vazia. Sabe, podcast de leve trás, porque a gente trouxe o Milton Leite que nos deu uma baita de uma entrevista.
foi extremamente carinhoso conosco, falou a respeito do Milton Neves. A gente fez cortes sobre isso, porque as críticas do Milton Leite foram todas dentro das 4 linhas, e assim seria se o Milton Neves tivesse também rebatido na mesma moeda, mas não foi, né? A crítica foi muito abaixo do tom, foi muito rasteira. É uma opinião minha, não sei a de vocês. Mas como você está dizendo que a opinião de um cara que foi aí no seu podcast, você publica um vídeo falando que foi uma opinião rasteira. Eu não vou deixar de opinar, de ter a minha opinião, inclusive na frente das pessoas mesmo, porque com medo de perder ou ganhar convidado. Eu acho que o Milton Neves foi um cara extremamente bacana conosco o tempo todo, desde a hora que ele chegou até a hora que ele foi, super atencioso. A gente, vocês perceberam, não o interrompeu em momento nenhum, a gente deu o microfone para que ele dissesse o que ele quisesse. Acho até que poderia ter em algum momento ali ter tido até um pouco mais, e são coisas que ficam na cabeça depois, ter tido um pouco mais de veemência para a gente tentar mudar de assunto. Mas são coisas que você vai adquirindo experiência. Para nós é uma experiência nova, né? De tocar um programa como esse. Já temos mais de um ano, mas isso é nada perto de grandes entrevistadores que tem por aí, que são décadas de profissão. Então, episódios como esse vão te ensinando. E, pô, em terceiro lugar, cara, assim, vocês notaram que não era só uma crítica a respeito da parte profissional, ou até mesmo da questão pessoal, envolveu até família do Milton Leite, falou da mulher do Milton Leite. Foi uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que eu não me vejo na situação de criando um corte em cima disso, ganhando dinheiro, AdSense em cima disso, dando espaço não, porque o espaço a gente deu e o podcast tá lá, a gente não editou e jamais vai fazer isso, não vai apagar, não vai censurar, mas sabe, elevando essa fala a um outro nível, porque a gente sabe que se esse recorte saísse, e ele entrou, ficou no ar durante 1 hora, alguma coisa assim, e a gente optou, conversando internamente, em apagar, porque ganhar dinheiro em cima da barbárie, né, não é como a gente quer se tornar reconhecido. E eu vou confessar para vocês, 2 grandes veículos gigantescos me procuraram. Um deles me procurou pessoalmente, o outro procurou o nosso Instagram, o Instagram do Futeboteco, para perguntar, para pedir autorização para usar os cortes. Justamente a parte que o Milton Neves fala do Milton Leite. Você sabe, não dá para ter controle de tudo na internet. Se alguém pegar esse corte e jogar em outras plataformas, eu não consigo bloquear, eu não consigo, ainda que o direito intelectual em cima daquele material seja meu, mas a gente sabe como é que funciona essa coisa de até mesmo de fiscalizar todos os recortes que estão sendo compartilhados por aí. O Planeta do Futebol, por exemplo, deu os créditos lá, pegou, mas não pediu autorização no Twitter. Quando eu vi, tinha, sei lá, quase 300 mil visualizações esse post deles lá no Twitter. Mas 2 veículos muito grandes me pediram e eu neguei. E justamente sob esse argumento de que a crítica foi abaixo do tom, não é jornalisticamente relevante e não acrescenta em nada, sabe? É a treta pela treta. Lógico, a gente gosta muitas vezes da treta pela treta, desde que, pô, se as pessoas se critiquem dentro das 4 linhas. Eu não achei que o Milton Neves fez isso. Achei que as críticas ao Milton Leite foram muito deselegantes, principalmente a parte que ele fala da esposa do Milton, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. E outra, ao elogiar o Everaldo Marques para comparar, ele abre questões pessoais que teve com o Everaldo, que eu não sei nem qual que é o interesse do Everaldo que as pessoas saibam disso, sabe? Questões ali envolvendo a vida pessoal do Everaldo. Enfim, não achei legal criar um corte sobre isso. Muita gente me perguntando, até pensei se faria ou não esse vídeo, mas eu achei que, porra, querendo ou não, esse é o nosso canal, querendo ou não, de alguma maneira aqui a gente tem um público que nos cobra, muita gente inclusive cobrou, não faça corte. Não faça corte disso, não dê espaço para isso. Outras pessoas, cadê o corte? Então eu acho bom esclarecer, tá? Eu acho legal esclarecer para vocês o porquê que não fizemos e não faremos cortes a respeito disso. Mas terão outros cortes com o próprio Milton Neves. Foi difícil fazer, está sendo difícil fazer, porque os assuntos
Ficaram todos eles muito rápidos, porque o Milton Neves não desenvolvia muitos assuntos. Quando ele desenvolvia, ele desembocava de novo para falar do Milton Leite. Eu acho que vocês perceberam. Foi um podcast difícil de tocar, mas a gente conseguiu salvar algumas coisas legais e já já vai sair, mas não esse corte com o Milton Leite. Então, é isso. Nessas horas, assim, a gente poderia ter uma visibilidade como nunca antes a gente teve. Estar em veículos grandes, ter o nosso nome falado, ser procurado por um público que nem sabe que a gente existe, viralizar o corte aqui da própria crítica dentro do nosso canal, que traria, poxa, uns bons dólares aí, que, poxa, nós somos uma equipe independente, nós pagamos a produção por freelancer por cada episódio, então cada dinheirinho que entra, nós temos um patrocinador, a KTO, que é muito importante, mas não somos como vários podcasts que têm vários patrocinadores fixos. Então nós temos uma receita limitada, nós fazemos as coisas aqui na conta do chá, então para nós é importante, mas entre decidir entre o que a gente acredita que ser o mais certo e o mais ético possível, e entre a grana imediata, a visibilidade imediata, a gente sempre vai optar pela ética e pelo fazer o que é certo sempre. Claro, não somos os donos da razão, podemos errar. E não digo que se um outro podcast utilizasse disso para fazer visualização em cima, está automaticamente errado. São só estilos. O nosso não é esse. Não quero que seja esse. Então a gente tentou preservar quem nós somos e eu espero que todo mundo entenda. Tá bom? Obrigado por você ficou aqui até o final. A gente vai se falando. Eu espero voltar aqui para dar mais depoimentos, porque eu acho que é legal também abrir esse espaço do canal, já que vai estar tudo focado aqui, para também ter um diálogo aberto com vocês sobre coisas assim. Então acompanhem o podcast, principalmente aí, recomendo porque pro meu gosto, do Renato Senise, ficou muito bom na última terça-feira, ficou uma delícia. Eu acho que vocês vão gostar muito desse episódio, então recomendo, assista aí e se divirta, tá bom? Gente, obrigado. A gente vai se falando e até o próximo vídeo.